Nós começamos a tratar de uma sessão, uma macro sessão, composta por 2 capítulos. Obrigado. Nós estamos fazendo a exposição deste livro desde o começo do ano, e nós chegamos então numa sessão que descreve o juízo da grande meretriz. Então, começamos a tratar do capítulo 17 e do capítulo 18 de Apocalipse. O capítulo 17, logo no versículo 1, nos dá a instrução de que nesta sessão o apóstolo João vai tratar do julgamento da grande meretriz, da grande Babilônia. Mas no capítulo 17, o que nós notamos é que o apóstolo João começa a descrever a identidade desta meretriz, desta prostituta, começa a descrever alguns detalhes a respeito dela, começa a falar a respeito da sua posição dentro da tribulação, onde ela está assentada sobre os mares, e nós aprendemos aqui que o próprio livro de Apocalipse esclarece essa figura, trabalhando em relação aos reinos, nações, povos. Então, era uma cidade e uma maneira de pensar, um conceito que estava sobre todos os povos dentro daquele período da tribulação. Nós já vimos que a grande meretriz está além de uma mera região geográfica. Ela lida com um conceito político, ela lida com um conceito econômico, ela lida com um conceito religioso, a maneira de pensar segundo o mundo, a maneira de pensar segundo o próprio anticristo. Então o capítulo 17 tem este propósito: explicar, esclarecer a identidade da meretriz e trazer alguns detalhes a respeito dos pecados da grande Babilônia. Nós estudamos no capítulo 17 basicamente o porquê, os motivos da grande Babilônia então receber o juízo de Deus na volta do Senhor Jesus Cristo. Então a grande Babilônia será destruída por conta dos seus pecados. E vimos que o capítulo 17 descreve em detalhes os seus pecados: o pecado da prostituição, da feitiçaria, descreve o pecado do derramamento de sangue, a morte de vários crentes dentro daquele período. E o capítulo 18 também vai trazer estes pecados, vai novamente trabalhar e tratar estas questões. O que eu quero trabalhar com os irmãos no capítulo 18 de Apocalipse é a respeito do juízo propriamente dito, que este capítulo vai falar então a respeito do juízo que veio sobre a Babilônia. E nós vamos notar um grande lamento, uma grande tristeza, porque a Babilônia caiu. Vamos notar pessoas apaixonadas, pessoas amantes do pecado, amantes de todo esse conceito carnal, amantes do mundo. E nós iremos notar o lamento, a tristeza destas pessoas por conta do juízo de Deus sobre a grande Babilônia. Então peço que os amados irmãos abram aí no capítulo 18, Apocalipse capítulo 18, vamos fazer essa leitura e vamos trazer algumas observações, alguns detalhes sobre esse juízo que virá sobre a grande Babilônia. Apocalipse capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável.
pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará.
e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós pedimos ao Senhor que nos esclareça a tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ilumine, aplicando as verdades ao nosso contexto. Pedimos que o Senhor cresça, que o pregador diminua, na tua honra e glória. Amém. Então nós estamos diante de uma sessão muito rica de detalhes sobre o juízo da grande Babilônia. Eu quero destacar alguns pontos que facilitarão o nosso entendimento e a nossa abordagem no capítulo 18. O primeiro ponto que eu preciso te relembrar, e eu ensinei na última mensagem, no capítulo 17 de Apocalipse, foi que o juízo da grande meretriz, o juízo da grande Babilônia, capítulo 17, capítulo 18, está baseado no julgamento da Babilônia no Antigo Testamento. Então o apóstolo João está se utilizando daquele contexto de julgamento onde Jeremias descreve a destruição e o julgamento da Babilônia, da grande Babilônia de Nabucodonosor, e ele vai agora se utilizar da mesma linguagem, praticamente dos mesmos juízos, para descrever a grande Babilônia. A ideia é que as nações que vieram antes da grande Babilônia, que vai surgir dentro da tribulação, são tipos de Babilônia. E a própria Babilônia de Nabucodonosor, com todo o ímpeto, com todo o orgulho, com toda a força e o poder, foi julgada por Deus como um exemplo do que vai também acontecer na tribulação com a grande Babilônia. Então nós vamos tentar mostrar para os amados irmãos a dependência que Apocalipse tem de Jeremias. Então nós vamos o tempo todo estar ligando com o texto de Jeremias e com o texto de Apocalipse. Muitas das vezes nós não entendemos tão bem o livro de Apocalipse, justamente por causa da dependência que existe no Antigo Testamento. E esta seção é uma delas, que depende muito daquele contexto. Quando nós nos deparamos aí com o versículo 2, após essa descrição do anjo vindo, nós temos aí a seguinte descrição, versículo 2 do capítulo 18. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Esta descrição é uma descrição de uma cidade assolada, de uma cidade em ruínas, de uma cidade desértica, destruída. Parece tipicamente um cenário daquelas cidades fantasmas que nós vimos nos filmes de faroeste. A ideia é que o juízo veio sobre a Babilônia, os muros caíram, o seu poder foi destruído e agora a cidade está em destroços. Nós temos uma descrição muito parecida com esta no livro de Jeremias. Então você marca aí o capítulo 18 de Apocalipse e me acompanha agora em Jeremias. Jeremias capítulo 50, versículo 39. Livro de Jeremias, capítulo 50, e nós vamos estar trabalhando aí com o capítulo 50 e o capítulo 51. Jeremias 50, versículo 39. Nota aí a semelhança na linguagem do juízo da Babilônia do Antigo Testamento e do juízo da Babilônia escatológica, futura da tribulação. Versículo 39. Por isso, as feras do deserto, com os chacais, habitarão em Babilônia,
também os avestruzes habitarão lá, e nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração. Uma cidade que foi aqui destruída, assolada, que ficou em deserto, é o que Jeremias está descrevendo. Passa um pouquinho, Jeremias 51, versículo 37. Jeremias 51, versículo 37. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Então nós temos aqui a descrição de uma cidade destruída, de uma cidade que não tem mais habitantes, de uma cidade onde vai cessar todo o trabalho, toda a riqueza, toda a prosperidade, assim como o juízo de Apocalipse é descrito. Nós temos então, em Apocalipse capítulo 18, nós temos dentro dessa seção, capítulo 17, capítulo 18, a descrição da grande Babilônia como uma mulher bem vestida, uma mulher vestida de escarlate, uma mulher que tem várias parcerias, está muito bem acompanhada, está junto com o anticristo, tem amantes, tem seguidores, tem admiradores. Mas o que nós estamos notando é que esta cidade, tão bem acompanhada, tão amada, se tornará desértica diante do juízo de Deus, se tornará solitária. Nós vamos notar que a própria Babilônia não reconhece esta solidão, mas Deus vai dizer: vocês se tornarão solitários, porque é o poder de Deus que fará e trará esse juízo. Toda aquela opulência, toda aquela riqueza, poder da Babilônia, aqui dentro da tribulação, não evitará que o seu juízo e a sua destruição aconteça. Ela ficará em escombros. Eu já tenho explicado que essa expressão caiu a grande Babilônia, é uma expressão para lidar com as muralhas de uma cidade. As muralhas caíram e a cidade agora está desprotegida e agora foi conquistada e destruída. Ela ficará aí completamente desértica. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 18, por mais impetuosa, grandiosa, poderosa que a grande Babilônia seja descrita, no verso 8 do capítulo 18, nós temos a instrução de que existe alguém mais poderoso do que a grande Babilônia. Capítulo 18, versículo 8, nota aí a descrição, nota quem é mais poderoso do que a própria Babilônia. Apocalipse 18, versículo 8, é dito o seguinte: por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumada no fogo. Por quê? Porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então nós temos aqui um contraste entre uma cidade que se acha poderosa, em uma cidade grandiosa, uma cidade que é admirada, uma cidade que é amada, uma cidade que tem grande poderio militar, econômico, político, mas nós temos um Deus que vai se levantar contra todo este poder na tribulação e vai trazer um julgamento. E Deus está dizendo: a Babilônia vai cair. Por quê? Porque mais poderoso do que a Babilônia é Deus. E o contraste aqui é entre o poder de Deus e o poder aparente desta grande Babilônia. Note que nós teremos aí, por todo o capítulo 18, uma descrição muito forte de juízo. Tem vários textos falando a respeito do juízo, além deste versículo 2 que nós já lemos: caiu a grande Babilônia. Nota, por exemplo, o versículo 21, que também tem uma semelhança com o livro de Jeremias. Capítulo 18, versículo 21. Nota que linguagem interessante. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo:
Assim, com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Esta figura de uma pedra sendo lançada no mar como juízo, onde ela será destruída, não é uma figura de João, é uma figura do juízo da Babilônia em Jeremias. Lá se utiliza essa mesma figura e João está se utilizando dela. Vá para Jeremias capítulo 51, versículo 61. Nós vamos ter que ficar aí transitando entre Jeremias e Apocalipse para entendermos melhor. Jeremias capítulo 51, versículo 61 em diante. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras, e dirás: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar, que o exterminarias, a fim de que não fique nele nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra, e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e os seus moradores sucumbirão, até aqui as palavras de Jeremias. Então o que nós temos? Nós temos ali uma situação até parabólica, né? Tem um livro, se amarra uma pedra, neste livro se lança no mar, e aquela sentença vai vir sobre a Babilônia como uma figura do que Deus vai fazer com a própria Babilônia no Antigo Testamento. João está usando a mesma figura de uma pedra, de a pedra então ser lançada, a Babilônia será jogada, lançada no mar, será então destruída. Veja também que no capítulo 18 de Apocalipse nós temos aí vários motivos ou várias descrições de pecado pelos quais a Babilônia será julgada. Eu não vou trabalhar cada um desses motivos, porque eu já trabalhei de uma maneira mais específica no capítulo 17. Eu quero chamar a atenção de um versículo que eu acredito que resume toda esta vida de pecado da grande Babilônia. Veja comigo o versículo 5 do capítulo 18. Capítulo 18 de Apocalipse, versículo 5. Nota a descrição: porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então nós temos aqui uma descrição de pecado sobre pecado. A ideia é uma figura de alguém que coleciona pecados, alguém que vai juntando pecados, como se junta dinheiro num banco, e alguém está então agora juntando, e esses pecados vão subindo, vão como um montante crescendo, até chegar aos céus. Esta é uma descrição da grandeza, da quantidade, da qualidade dos pecados da grande Babilônia. É por isso que vai vir um juízo tão grandioso sobre ela, por causa então dos seus pecados. Esta linguagem de acúmulo de pecados também é retirada de Jeremias, não é aqui uma criatividade de João. Vá para Jeremias capítulo 51, versículo 9. Nota a dependência do livro de Apocalipse desta descrição feita aqui por Jeremias. Jeremias capítulo 51, versículo 9. Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até ao céu, e se eleva até as mais altas nuvens. É a mesma descrição que nós temos basicamente no livro de Apocalipse, um acúmulo de pecados. A Babilônia do Antigo Testamento, ela vai ser ou foi julgada por conta do acúmulo dos seus pecados, da sua coleção de pecados, e também a grande Babilônia na tribulação será julgada por isso. É muito importante, meus irmãos, ler
o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, entendendo a dependência dos demais livros que vieram antes dele. É por isso que muitos acabam numa grande dificuldade de entender Apocalipse, porque precisa ter uma bagagem do Antigo Testamento, precisa entender um pouco o Antigo Testamento e estas citações, esta dependência que João se utiliza. Continuamos percebendo aí a descrição do juízo e a semelhança com Jeremias. Olhe, por exemplo, o versículo 7 do capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, versículo 7, trata agora sobre a viuvez. Olha que coisa interessante. Capítulo 18, versículo 7. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Estamos nos deparando aqui com uma autodescrição, com um auto-reconhecimento da grande Babilônia, que expressa a grande arrogância daquela cidade. Ela acha que nunca ficará solitária, e esta é a figura da viuvez. Ela nunca vai ficar desamparada. Mas o juízo de Deus sobre a Babilônia é justamente que todos estarão desamparando aquela cidade. E você vai notar várias vezes no capítulo 18 que as pessoas choram, pranteiam, mas de longe. Eles não estão mais na cidade. A cidade está sendo destruída e a cidade foi abandonada, está desolada. O que é interessante desta ligação com o livro de Jeremias é que Jeremias também fala de uma cidade, de um império que não ficará viúvo. Dentro desse conceito do Apocalipse capítulo 18, é a grande Babilônia que diz: eu não ficarei viúva. Mas em Jeremias 51, versículo 5, nota o que é dito lá. Jeremias 51, versículo 5, com essa mesma temática da viuvez. Jeremias 51, 5 diz assim: porque Israel e Judá não enviuvarão do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, mas a terra dos caldeus, está falando aqui da Babilônia, está cheia de culpas perante o Santo de Israel. A Babilônia está trazendo para si, na grande tribulação, uma prerrogativa, uma atribuição que é do povo de Deus. É o povo de Deus que não é desamparado pelo próprio Deus. É o povo de Deus que não é solitário. É o povo de Deus que não é desolado. E o que Deus está dizendo: a Babilônia acha que não vai estar viúva, se arroga de que sempre vai ter parceiros, sempre vai ter relacionamentos, mas ela vai ficar viúva, porque os únicos que jamais serão desamparados, serão isolados, é o povo de Deus. E nesse contexto aqui, falando de Israel e do povo de Judá. O povo de Deus jamais será ou é abandonado. Já a grande Babilônia será abandonada, será destruída pelos seus fãs, por aqueles que amam, por aqueles que são apaixonados por ela. Nota comigo aí o versículo 6 do capítulo 18. E aqui nós temos um texto curioso que muitas das vezes acaba trazendo certa dúvida a quem lê. Capítulo 18, versículo 6, tratando ainda do juízo de Deus sobre a grande meretriz. Diz o seguinte: dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Eu tenho notado que alguns grupos que sempre buscam textos para mostrar discrepância nas escrituras, mostrar injustiça, mostrar erro, utiliza esse texto para lançar injustiça em Deus. E muitos dizem: como assim Deus vai retribuir em dobro? Isso não é injusto? Se a pessoa fez algo, ela tem que receber aquilo que é merecido, que é digno. Como então esse receber em dobro seria justo? A ideia, meus irmãos, dessa expressão porção dobrada
uma dupla porção, uma porção em dobro que aparece aqui nesse texto, tem o significado de que Deus possa dar à Babilônia tudo aquilo que ela merece, que nada possa ficar de fora do juízo. É esta a figura, é esta a ideia. Tanto que, se os irmãos notarem bem, você vai notar que no início do versículo 6, nós temos exatamente essa instrução: dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Deus vai dar a ela aquilo que ela merece, de acordo com o que ela fez. Quando você dá continuidade e vai para o versículo 7, no capítulo 18, nós temos mais uma vez essa ideia de que Deus vai dar a Babilônia aquilo que é justo. Nota aí o versículo 7: o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Então, quando nós nos deparamos com este texto de Jeremias, a ideia é que há uma súplica para que ela receba exatamente aquilo que ela merece, nada mais e nada menos. Esta é a instrução. E fica ainda mais claro quando nós ligamos com a passagem paralela no Antigo Testamento. Estou falando de qual livro? O livro de Jeremias. Então veja comigo no livro de Jeremias, capítulo 50, versículo 15. Nota lá a ideia de juízo e justiça, como Deus vai retribuir. Jeremias capítulo 50, versículo 15. Gritai contra ela, rodeando-a. Nota aqui que é a mesma linguagem de Jericó, rodeando os muros, rodeando-a. Então essa é a ideia da destruição dos muros. Ela já se rendeu. Olha aí a expressão: caíram-lhe os baluartes. A mesma ideia que é utilizada em Apocalipse. Caiu a grande Babilônia, a mesma figura. Você vai ter a continuidade do texto: estão em terra os seus muros. Nota que ele está falando aqui das muralhas. Pois esta é a vingança do Senhor, vingai-vos dela, fazei-lhe a ela o que ela fez. O juízo é na proporção dos seus pecados. É isto que nós estamos aprendendo. Veja o versículo 29 do capítulo 50 de Jeremias. Mais uma vez nós temos aí a proporção do juízo de Deus sendo declarada. Jeremias 50, versículo 29. Convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, acampai-vos contra ela em redor, e ninguém escape, retribuí-lhe segundo a sua obra, conforme tudo que fez, assim fazei a ela. Então é muito interessante notar que o juízo de Deus é proporcional ao pecado da Babilônia. Agora nós precisamos lembrar qual é a descrição do pecado dela. Ela acumula pecado a ponto do pecado chegar até o céu. Então a descrição da sua pecaminosidade é forte, é grande e por isso merece um grandioso juízo, como é descrito aí no livro de Apocalipse. É importante notar que essa cidade, essa mulher que é descrita em Apocalipse capítulo 17 e 18, com toda a sua riqueza, quando ela for abordada pelo juízo, nós veremos que o capítulo 18 vai usar algumas expressões para falar de um juízo fulminante sobre a grande Babilônia. Nós temos várias vezes a expressão, por exemplo, em uma hora, em um dia. Então esse juízo vem e vai destruir repentinamente aquela cidade. Isto mostra que a grande Babilônia é grande aos olhos dos homens, é grande aos olhos humanos, todo o seu poder, toda a sua pompa. A grande Babilônia impressiona aos homens. Ela é vista como poderosa, como sublime, como forte e encantadora pelos pecadores. Mas para Deus,
A grande Babilônia, todo o seu poder bélico, religioso, político, militar, para Deus não é nada. Por isso nós temos essa expressão de Deus vai destruí-la como se pisa numa barata, por exemplo. Você simplesmente faz em um instante e você destrói. Isso mostra que aquele inimigo não tem nenhuma força contra Deus. Não pode em nenhum momento se colocar na contramão de Deus, medir forças, uma queda de braço com Deus. É um instante, é um momento, Deus vem e destrói aquela grande Babilônia. Nota como nós temos 3 vezes esta expressão de grandeza e de destruição instantânea em Apocalipse capítulo 18. Veja o versículo 10 do capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, versículo 10. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu que? Poderosa cidade. Aqui nós temos a marca de grandeza, a descrição de grandeza. Agora nota aí como Deus a vence. Pois em uma só hora chegou o teu juízo. Ela é poderosa, mas quem está militando contra ela é aquele que de fato é poderoso. Então em um momento, em um instante, aquela cidade é destruída completamente. No versículo 17 nós temos novamente uma marca de grandeza e temos a destruição iminente. Veja aí o versículo 17 do capítulo 18. Porque em uma só hora ficou devastado o quê? Tamanha riqueza. Então você tem a expressão de grandeza, de riqueza. Tanta riqueza foi devastada em um só momento, em uma só hora. Uma expressão de grandeza e uma expressão de juízo fulminante, arrebatador. Veja agora o versículo 19, este efeito se repetindo, mostrando que de fato a grande Babilônia não é grande para Deus, não é tão grande assim diante do poder de Deus. Versículo 19 do capítulo 18: lançaram um pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade. Olha a expressão, grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência. Olha as descrições. Porque em uma só hora foi devastada. Uma cidade grande, uma grande opulência, poderosa, forte, e apenas em um só momento ela é destruída por Deus. Perceba que o juízo vem sobre essa cidade, vem sobre este poder na tribulação, evidenciando que só há de fato um que é grande. A Bíblia trata esta cidade como a grande Babilônia, mas este apontamento é simplesmente por causa do seu tipo, por causa da Babilônia no Antigo Testamento. Mas diante de Deus, ela não é tão grande assim, diante da grandeza desse Deus. Eu gostaria que os irmãos percebessem que este sistema da tribulação, esse sistema carnal, esse sistema mundano, que não vai existir apenas na tribulação, mas vem existindo desde Babel, Babilônia, vem se multiplicando até a tribulação, assim como existiram falsos cristos até chegar o último anticristo, assim como existem na Bíblia falsos profetas até chegar o último falso profeta. Da mesma maneira, Babilônias, sistemas políticos, sistemas econômicos e religiosos contrários a Deus. E o que eu quero que os irmãos percebam nesse texto é como as pessoas amam o mundo, como as pessoas amam a grande Babilônia, como as pessoas amam o pecado e aquilo que o pecado pode dar. É por isso que muitas das vezes nós falamos de Cristo, exortamos, evangelizamos, e as pessoas com um grande pesar nos dizem: mas eu vou ter que deixar a bebida, mas eu vou ter que deixar amigos, mas eu vou ter que deixar festas. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que eles amam isto. Não é um simples
hobby, não é um simples prazer, é amor. E enquanto eles não entenderem o verdadeiro amor de Cristo, enquanto esse amor de Cristo não penetrar os seus corações, a ponto deles entenderem o que de fato é amor, eles vão continuar lamentando ter que abandonar ou deixar alguma coisa em prol do Senhor Jesus. Olha, a descrição que nós temos repetida de lamento, de tristeza por causa da destruição da grande Babilônia. Jesus vem, destrói aqui a grande Babilônia no Armagedon, e as pessoas deveriam estar felizes, alegres. Jesus voltou, o reino vai ser inaugurado, louvado seja o Senhor. Mas elas estão tristes por causa da grande Babilônia sendo destruída. Nota o versículo 9 do capítulo 18. Veja as expressões de lamento, de tristeza. Atente na descrição. Versículo 9 do capítulo 18. Ora, chorarão e lamentarão, e lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. A cidade será incendiada, a fumaça vai começar a subir, e as pessoas estarão chorando, lamentando. Por quê? Porque se prostituíram com ela, por causa da luxúria, por causa da vida de libertinagem, por causa do sexo livre, por causa de uma visão completamente deturpada do pecado, de querer ser autônomo em relação a Deus. Então, aquele sistema, a grande Babilônia caiu, e há uma grande tristeza no coração, porque ali estava o grande amor de todas as pessoas. Veja o versículo 11. E sobre ela choram e pranteiam. Parece a mesma coisa, né? Chorar e prantear, mas não é. A palavra prantear tem uma força bem maior do que chorar. É a ideia agora de estarem completamente angustiados, desesperados por causa daquela situação. Então agora eles estão chorando e eles estão completamente sem noção. Estão agora perdendo a sua completa direção, completamente angustiados. É essa expressão. Veja o versículo 15 do capítulo 18. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. É a terceira vez que nós temos a mesma descrição. E nós já temos aprendido aqui na igreja que quando nós temos em um só texto uma mesma descrição aparecendo diversas vezes, nós temos o autor trazendo uma ênfase. O autor quer que você note o amor das pessoas pela grande Babilônia, a grande tristeza, a ponto de chorar, a ponto de se lamentar, a ponto de se angustiar, prantear pela Babilônia. Veja o versículo 16, aí o lamento que eles soltam, logo no início do versículo 16, dizendo: ai da grande cidade. Aqui uma expressão de grande lamento por conta da destruição da cidade. Versículo 19. E agora nós temos aqui um intensificador dos sentimentos. Nota o que é dito no versículo 19: lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam: ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. E o texto agora nos diz que eles lançavam pó sobre a cabeça. Os irmãos já devem conhecer bem esta atitude. Aqui é uma expressão para expressar a grande tristeza judaica. Os judeus faziam isso diversas vezes nas escrituras. É dito que eles se vestiam de saco e eles atiravam terra para o ar sobre a cabeça. Então é uma expressão de grande tristeza e lamento em Israel. E a ideia aqui é que eles estão completamente tristes, a ponto de lançar
terra sobre a cabeça. É a maneira mais forte da Bíblia mostrar uma tristeza. Essa que está sendo descrita aqui. E nós sabemos que as tristezas do coração são proporcionais aos amores do coração. E uma grande tristeza é por conta de um grande amor. Eles amavam de uma maneira grandiosa tudo aquilo que a cidade era e podia proporcionar para eles. O pecado e os resultados daqueles pecados em sua vida. As pessoas choram, mas elas não estão chorando por conta dos seus pecados. O pecador deveria chorar. Tem motivos para chorar. Chorar de arrependimento, chorar de tristeza, por afrontar a Deus, afrontar a sua palavra, viver de modo a não agradar o seu Criador. Mas não são essas lágrimas que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo lágrimas de pessoas que querem pecar mais, que querem enriquecer mais, que querem se prostituir mais. Só que chegou o tempo de acabar com tudo isso. Eles não estão chorando por conta do seu destino eterno. Os pecadores são descritos nas Escrituras como aqueles que herdarão o inferno. O inferno é uma expressão de justiça de Deus. Estarão lá eternamente porque pecaram contra um Deus eterno. E as pessoas, muitas das vezes, são confrontadas e informadas sobre o seu destino eterno, mas elas não choram, elas não lamentam, elas não se entristecem, porque os seus corações estão endurecidos para a verdade, mas elas choram e lamentam quando perdem bens materiais, elas choram e lamentam quando, por um momento, são privadas de fazer aquilo que elas desejavam fazer ou cometer os seus delitos e pecados. As pessoas não choram pela morte de Cristo. A morte de Cristo já não nos emociona tanto. As pessoas choram por conta da delimitação do pecado. É o que nós estamos vendo. Elas choram por perder aquilo que elas amam. E o pecador ama desesperadamente o pecado. A grande Babilônia é o grande amor do pecador. E o que a Babilônia proporciona? A grande Babilônia proporciona uma afronta direta a Deus. A grande Babilônia, ela proporciona prazer fácil e rápido. A grande Babilônia proporciona músicas, festas, companheiros. Nós vamos notar isso agora no texto. A grande Babilônia proporciona bens materiais, prosperidades, consumismo. Tudo isso é o que a grande Babilônia está oferecendo e usufruindo. Nós temos, meus amados irmãos, uma descrição do versículo 12 ao 14, eu não vou ler, porque nós já lemos essa noite, mas uma descrição detalhada de vários itens que as pessoas gostam, admiram e desejam. Falando aqui de bens materiais, e nós temos aqui desde metais, pedras preciosas, madeira, nós temos tudo aquilo que as pessoas sonham, almejam e tanto desejam. No versículo 14 tem uma instrução interessante. Depois da lista é dito o seguinte: o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado, esplêndido, e nunca jamais serão achados. O que é o fruto sazonado? A ideia é o fruto esperado, é o fruto desejado, seria essa ideia. Então, é aquilo que a alma almeja, a alma mais deseja. Tanto que o texto nos diz: a tua alma tanto apetece, a tua alma tanto ama, a tua alma tanto quer, se apartou de ti. Sabe o que é mais interessante nas Escrituras? Que aquilo que o pecador mais deseja, mais quer, um dia será afastado dele. O que nós temos em Apocalipse capítulo 18 é que um dia todo esse desejo que brota no coração, que já criou raízes, não
terá ou não será mais acessível ao pecador. Isto tem um prazo de validade. Deus vai acabar com aquilo que os pecadores almejam e tanto desejam, porque isto não tem peso de eternidade, isto é temporal, é limitado. E Deus está dizendo aqui para essas pessoas: Ele vai vir e vai acabar com toda esta opulência, riqueza, tudo aquilo que as pessoas fazem e tanto desejam. Perceba que todos esses bens que são tão almejados, desejados, são transitórios, são temporais, são materiais. Perceba que em toda essa descrição, a meretriz não oferece nada de cunho eterno, nada de fato espiritual que engrandeça e que de fato edifique. Não oferece nada que realmente tenha peso de glória, apenas satisfações imediatas e bens de consumo. Qual o grande prazer que as pessoas têm com esta meretriz, com esta prostituta? Prazeres materiais, meus irmãos, prazeres temporais, consumismo, prosperidade, enriquecimento, aquisição. A ideia aqui é que as pessoas, neste período, vão estar conseguindo satisfazer seus desejos, suas vontades, vão ter a condição financeira de poder ter suas realizações, até porque elas já se identificaram com a besta, tem a marca da besta, pode negociar e estão prosperando neste período. O tempo da grande prostituta no nosso período tem sido muitas das vezes as lojas e os shoppings que acabam nos levando ao materialismo e ao consumismo, acabam nos fazendo ceder, onde eu poderia investir na obra de Deus, investir no reino de Deus, e eu acabo preso por um senso de consumismo, por uma paixão que me alegra. Comprar, gastar, adquirir. É interessante como comprar dá prazer. É interessante como comprar vicia. Tem muitas pessoas que compram e elas já são tão viciadas nesse tipo de prazer e alegria que gastam além do que recebem. Estão todas endividadas por conta deste prazer que a compra dá, por conta daquele momento de alegria que o shopping proporciona. Certa vez, lendo um livro, o autor estava comentando, ou fez a seguinte citação, ou aproximadamente essa citação: uma roupa nova, uma bolsa nova, um sapato novo, um computador novo, um carro novo, uma casa nova, acaba com qualquer depressão. Tirando aqui o excesso da citação, ela tem o seu cunho de verdade, o seu quê de verdade. Tem muitas pessoas, quando estão tristes, desanimadas, não recorrem para a cruz, não se baixam diante do altar, não vão adorar, não vão ler, não vão orar e conversar com Deus, mas se tiver condições, vão para o shopping, comprar, comer, ter algum tipo de satisfação. E este é o projeto da grande Babilônia, que as nossas alegrias sejam temporais, que as nossas alegrias sejam consumismo. Quantas pessoas quase entram em depressão, para não dizer a própria depressão, quando não tem dinheiro para sair, para comer uma pizza, para comprar algo, quando estão em uma situação difícil financeiramente. A alegria desaparece de repente. Isto fala muito a respeito de onde está depositada a nossa alegria. Se é naquilo que a grande Babilônia oferece, ou se é naquilo que Deus oferece. Meus amados irmãos, precisamos cada vez mais perguntar: onde está a alegria pela leitura da Bíblia? Onde está a alegria em ter tempo de oração?
Onde está a alegria por memorizar mais um versículo da Bíblia? Onde está a alegria do povo de Deus com as almas perdidas? Onde está a alegria do povo de Deus quando o reino se expande através da obra missionária? Onde está a nossa alegria para que ela seja vista com aqueles que de fato se alegram? Alegrai-vos com os que se alegram. Alegrias espirituais, uma alegria fruto, produzida pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos ter cuidado como igreja, para que a nossa alegria não esteja nestes pontos ou nessas aquisições temporais, porque a Babilônia vai cair, tudo isso vai passar. Se a nossa alegria está na Babilônia, naquilo que ela pode oferecer, naquilo que ela pode nos proporcionar, nossa alegria está com os dias contados, porque Deus diz que vai trazer juízo sobre ela. É por isso que João vai nos alertar no capítulo 18. Nota aí o alerta que João traz para nós, versículo 4, capítulo 18, versículo 4. E agora ele está falando conosco, povo de Deus. Versículo 4: ouvi outra vez do céu dizendo: retirai-vos dela. Dela quem? Da grande Babilônia, da meretriz. Retirai-vos dela, povo meu. Está falando conosco. Lógico que aqui ele está falando com o povo da tribulação, mas nós estamos lidando aqui com uma aplicação para nós, que somos também povo de Deus. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Nós temos uma passagem paralela em Jeremias. Você não precisa abrir lá, eu vou ler para poder dinamizar aqui a mensagem, por causa do nosso tempo, mas uma passagem bem interessante, praticamente igual. Está em Jeremias 51, versículo 6. Diz o seguinte: fugir do meio da Babilônia, nota que é a mesma linguagem, e cada um salve a sua vida, não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, Ele lhe dará a sua paga. Jeremias 51, versículo 6. O que João quer nos alertar, ao nos exortar que tenhamos cuidado com este relacionamento com a grande Babilônia, retirai-vos dela. Nós temos um alerta aqui para que o povo de Deus tenha cuidado para não se envolver com esta prostituta, com os seus valores, com os seus amores. Temos que ter cuidado para que nós não estejamos de mãos dadas com aquilo que o mundo proporciona e aquilo que o mundo oferece. Temos que ter cuidado, meus irmãos, porque corremos o risco de seguir a moda do mundo, a ética do mundo, os costumes do mundo, a cultura imposta pela Babilônia. E precisamos resistir a tudo isto, porque nós não somos um povo que ama a este mundo, porque nós temos uma pátria celestial. Nós não somos aqueles que amam a cidade dos homens, nós amamos a cidade de Deus. Nós precisamos ter esse senso, esse entendimento ao lidar com este mundo no dia a dia. O texto nos diz que nós não sejamos cúmplices dos seus pecados, não estejamos apoiando, favorecendo estes pecados, muito menos cometendo os mesmos pecados. Em Jeremias a palavra é mais forte, não é apenas retirai-vos, mas é fugir. A palavra é corram desesperadamente da tentação, para que vocês não possam se sucumbir ou serem então tragados pelo pecado. Lembra de alguém que estava diante de uma tentação, deixou suas vestes na mão daquela mulher e saiu correndo? José. É esta a ideia. Corram daquilo que o mundo está oferecendo, proporcionando. Corra destes pecados, corra desse senso de materialismo, dessa necessidade de consumismo. Corra de tudo isto, porque isto é da grande Babilônia, é aquilo que a Babilônia promete e oferece. Corra.
Corram por quê? Porque se nós formos como a Babilônia, nós receberemos o mesmo juízo dela. Mostra que nós não somos povo de Deus. O que Jeremias e Apocalipse estão nos ensinando é que nós devemos correr para salvar as nossas vidas. Não podemos nos identificar com a Babilônia a tal ponto de não termos a nossa identidade em Cristo. Cuidado com a sedução, cuidado com as propostas. Podem parecer maravilhosas aos seus olhos no momento, mas elas podem trazer grande prejuízo à sua alma, à sua vida. Meus irmãos, todo prazer fora de Deus um dia irá cessar. Todo prazer fora de Deus tem o seu tempo contado. O nosso prazer precisa ser em Deus. É interessante, eu já estou caminhando para o encerramento, e eu quero te mostrar que a música vai parar. As festas vão acabar. O motivo de alegria, o motivo de exultação vai acabar. Porque Deus vai trazer seu juízo. Nota aí o versículo 22 do capítulo 18. Capítulo 18, versículo 22. E vós de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedras de moinho ou de trabalho. Esta é uma realidade. O motivo para festejar deste mundo vai acabar. As pessoas que vivem sem Cristo e acham que estão muito bem, acham que a vida é bela, acham que o conforto do lar, acham que seus relacionamentos, suas influências, seus investimentos financeiros já são suficientes, vão ter uma grande surpresa, porque tudo isso vai acabar. Não vai mais haver motivo para alegria. A Babilônia vai cair. Os instrumentos vão ficar sozinhos no palco. Não tem mais ninguém para tocar. Porque Deus vai chegar e a cidade vai ficar deserta. Veja o versículo 20. Um contraste que nós temos aqui com toda a tristeza que essas pessoas têm pela queda da Babilônia. É interessante notarmos os contrastes na Bíblia. Nós temos as pessoas chorando, lamentando, pranteando pela queda da Babilônia. E o que deve fazer o povo de Deus? Veja o versículo 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. O que é motivo de tristeza para o mundo é motivo de grande alegria para o povo de Deus. É motivo de grande exultação para nós. Jesus voltar, trazer seu juízo, lidar com os pecadores e nos levar para Ele, como o capítulo 19 de Apocalipse vai nos mostrar. Essa é a nossa grande esperança. A justiça de Deus deve ser celebrada. É justo celebrar o juízo de Deus, porque é a justiça de Deus sendo manifestada, e essa justiça é santa. Se nós não conseguimos nos alegrar com a justiça de Deus, é porque ou perdemos o senso do que de fato é justiça, ou porque os atributos de Deus não nos empolgam mais, não nos alegram mais, porque no juízo é a justiça de Deus, é este atributo que está em ênfase. Deus precisa ser adorado por tudo isto. Exultai. Meus irmãos, a nossa tristeza pelo juízo das pessoas não pode ser maior do que a nossa alegria pelo plano de Deus se concretizando, pela manifestação da justiça de Deus. Cuidado para não olhar a justiça de Deus com um olhar apenas de pesar, de horror, de tristeza.
A Bíblia nos exorta a exultar, a adorar, a cantar, por conta da manifestação da justiça de Deus. Alegria, adoração, enquanto a pranto, tristeza, nós exultamos pela manifestação da justiça desse Deus, porque nós somos o povo que aguarda por ter sede e fome de justiça, e ela vai ser manifestada. Quero encerrar mostrando algo bem curioso neste livro, algo que tem me chamado a atenção aqui no capítulo 18, a última verdade, prometo. Veja no versículo 18 do capítulo 18, nota que nós temos uma pergunta neste versículo. Apocalipse capítulo 18, versículo 18. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? É uma expressão de tristeza. Eles amavam aquela cidade, e a ideia, e agora? A cidade foi destruída. Que cidade se compara à grande Babilônia? Perdemos a perspectiva, perdemos a esperança, perdemos a grande cidade que nos proporcionava alegria, festa, prazer. E agora? Que cidade vai substituir essa grande cidade? Apocalipse tem uma resposta interessantíssima para esta pergunta. Eles perderam tudo com a queda da Babilônia, eles perderam a esperança, e eles fazem essa pergunta: que cidade se compara à grande cidade? A resposta de Deus em Apocalipse é a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém, que é a cidade de Deus, grandiosa. Que cidade se compara a esta Babilônia? Rica, poderosa, a Nova Jerusalém. E sabe de uma coisa? Quando nós lemos nessa perspectiva de comparação a grande Babilônia e a Nova Jerusalém, a descrição da Nova Jerusalém passa a fazer mais sentido, porque aquela cidade era uma cidade riquíssima, poderosa. Se você notar a descrição, é dito no versículo 16 sobre a grande Babilônia, que ela tinha linho finíssimo, púrpura, escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Ouro, pedras preciosas e pérolas. Você lembra da descrição da Nova Jerusalém? Abra aí em Apocalipse 21, versículo 19. Esta é a resposta para a pergunta: que cidade se compara à grande cidade? Apocalipse 21, versículo 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas, como a Babilônia era, mas agora muito maior. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Às vezes nós não entendemos porque Apocalipse descreve a Nova Jerusalém como uma cidade com ruas de ouro, portas de pérolas e tantas pedras preciosas. E a ideia do autor é fazer um contraste com aquilo que o mundo achava maravilhoso e tão grandioso, tão importante. E a ideia que o autor quer nos trazer é: vocês ainda não sabem o que é riqueza, o que é valor, o que é beleza. Tudo isso está no céu, tudo isso está em Nova Jerusalém. É lá que nós encontramos tudo. Não é na grande Babilônia. Ela vai ser destruída, ela é temporal. É lá. É nessa cidade maravilhosa, com todas essas pedras
que nós de fato encontraremos aquilo que os nossos olhos nunca contemplaram e nunca conseguiram nem imaginar. Se você acha a descrição da grande Babilônia potentosa, grandiosa, é porque você ainda não conhece a grande Jerusalém. Você não conhece a nova Jerusalém. E a descrição é uma descrição para deixar a grande Babilônia com ciúmes, nos pés, entendendo de fato a grande cidade. Não se engane, este mundo é passageiro. Não se engane com a grande Babilônia. O que nos aguarda é uma cidade eterna, incomparavelmente melhor em qualquer aspecto que você comparar e analisar. A grande Babilônia cairá, é isso que o texto nos ensina, mas a nova Jerusalém é eterna, e nós estaremos eternamente usufruindo de tudo isso. Louvado seja o Senhor por aquilo que de fato é grande, Ele e aquilo que Ele proporciona. Vamos lá. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por corrigir a nossa visão, a nossa percepção, nos mostrando, ó Deus, que este mundo nem se compara com aquilo que o Senhor tem preparado para o teu povo nos céus. Nós não podemos nos impressionar com a ninharia que essa grande Babilônia apresenta. Nós não podemos nos conformar com estes prazeres momentâneos que nos são proporcionados pelos pecados. Ó Deus, a grande Babilônia vai cair. É o Senhor quem garante. Não permite que o nosso coração esteja naquilo que a grande Babilônia valoriza, no marketing da grande Babilônia, mas que o nosso coração e os nossos olhos estejam apegados no Senhor que de fato é poderoso e na cidade preparada para nós, que de fato é bela, de fato é poderosa, porque é a tua cidade. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.